Graça e paz, queridos e queridas, bem-vindos, 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 aleluia, a mais uma aula de fruto do Espírito. Oh, glória a Deus, bem-vindos, podem colocar os nomes aí já no chat, nós vamos iniciar orando e depois nós vamos passear na palavra de Deus hoje, estudando esse tema tão maravilhoso, que é o tema fruto do Espírito, amém? Oh, glória a Deus, está animado? Eu estou muito animada, aleluia, oh, glória a Deus. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, que privilégio, Senhor, que privilégio esse o nosso, Pai, de estarmos aqui, Senhor, hoje, debruçados, Senhor, na Tua palavra, estudando a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é vida, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra transforma as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro que o Teu Espírito Santo venha iluminar os olhos do nosso coração, venha trazer revelação, venha trazer entendimento, venha trazer resposta, Senhor. Venha também, Senhor, nos disciplinar, nos corrigir, Senhor. Venha, Senhor, nos orientar, Pai. Venha revelar aquelas coisas que nós precisamos mudar, Senhor. Espírito de Deus, tenha liberdade em nosso meio. Tu és aquele que adorna a noiva e prepara a noiva para o noivo. Oh, teu desejo é que nós sejamos encontrados, Senhor, sem mácula, sem ruga, sem mancha, Pai. Oh, vestidos da tua santidade, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós nos debruçamos, nós nos inclinamos, Senhor, diante de Ti, Pai, e nós nos rendemos ao mover do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, nesta noite, ministra aos nossos corações e revela-nos a Tua palavra. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém, gente? Diz amém aí, onde você está. Glória a Deus. Vamos começar hoje lembrando o significado de fruto do Espírito. Eu vou ler três significados que talvez você não tenha anotado na aula passada, você vai ter a oportunidade de anotar, ou de ouvir, né, e entender melhor, e depois nós vamos voltar um pouquinho para o texto de João 1-5. E nós vamos fazer uma pequena revisão em João 1-5, e então nós vamos avançar para outros textos, né, que falam sobre o tema. Então, vamos lá, o que é fruto do Espírito? O que é fruto do Espírito? Fruto é a evidência exterior de uma vida interior, fruto de qualquer árvore, certo? Fruto de mangueira, fruto de cajueiro, é a evidência exterior de uma vida interior que está na árvore. Uma árvore morta não produz fruto. O fruto é a evidência da vida da árvore. Então, fruto é a evidência exterior de uma vida interior. Fruto também é a parte visível de um poder invisível. Sabe, não sei você, mas quando eu era pequena, eu demorei a entender que a árvore, a planta, tinha vida. Porque, para mim, quem tinha vida era o bichinho, era o animal. A planta não, mas minha mãe uma vez me ensinou que a planta estava viva. Ela crescia, ela respirava, ela produzia. Então, o que é o fruto? O fruto é a parte visível de um poder invisível que está operando na planta, na árvore. E o que é fruto do Espírito? É a parte visível do poder de Deus invisível em nós, do caráter de Deus que está invisível em nós. Então, fruto do Espírito é a manifestação do caráter e da vida de Deus em você. Fruto do Espírito é a manifestação do caráter e da vida de Deus em você. Quando você frutifica, você está manifestando o caráter e a vida de Deus. O poder é inerente a você, não. O poder do Espírito. A vida é do Espírito. A capacidade é do Espírito. Mas quem frutifica? Eu e você.
porque o fruto está nos ramos. Amém? Então, vamos voltar lá para João, capítulo 15. Abre aí na sua Bíblia. João 15, verso 1 a 5. Eu senti a gente retornar aqui nesse texto e estudar um pouco mais. João 15, verso 1 a 5. Eu vou ler, depois a gente vai comentar de novo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, ou algumas versões, poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos ou podados pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, Jesus está dizendo que quem produz o fruto é o ramo. Não pode o ramo produzir fruto de si mesmo. Quem produz o fruto é o ramo. Nós somos responsáveis por produzir o fruto. Mas o fruto não é de mim mesma, não é da minha força, não é da minha capacidade. O fruto vem da videira, da seiva, da vida, do poder que está correndo no tronco, na raiz, que é Cristo. Porque ele disse no verso 1 que ele era a videira verdadeira. Nós somos os ramos. Verso 2, queridas, que eu comecei do final para o começo, né? Verso 2: todo ramo que está em mim não der fruto, ele corta. A gente falou sobre isso. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre a poda hoje. Esclarecer sobre a poda. No verso seguinte, Jesus falou como ele poda a gente. E ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, ele está esclarecendo aqui que é pela palavra que ele poda as nossas vidas. Se você olhar no original, a mesma palavra que ele usa no verso anterior, no verso 2, e todo que dá fruto limpa, eu não vou saber falar direito, irmãos, mas eu estou aqui com a concordância strong, é catairo. E quando ele diz, vós já estáis limpos, é cataros. É a mesma palavra no original. Então, ele está dizendo, eu limpo você por minha palavra, através da minha palavra. Se você for comigo lá no texto, eu não vou abrir, que Jesus lava os pés dos apóstolos, Pedro diz a ele assim, Senhor, não me lave. Aí ele diz assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz, então me lava o corpo todo. Jesus diz, não, você já está limpo pela palavra que eu tenho falado, agora eu só preciso lavar seus pés. Porque os pés é aquela parte que pega mais poeira da terra. Então, a gente tem que estar constantemente sendo lavado pela palavra, porque a gente vive aqui nesse mundo. E poeirinha, sabe? Sujeirinha cola às vezes na gente. Como às vezes como carrapicho. Já ouviu falar de carrapicho? Aquela plantinha que tem espinhozinho. Você está vivendo, às vezes pega uma coisinha em você e pela palavra você é lavado. Mas o que é que eu quero enfrentar aqui nessa noite, que eu senti do Espírito que era importante a gente tocar nesse assunto claramente? Muita gente viveu experiências na vida, eu também, e no meio de uma situação muito, muito, muito ruim, você cresce, você é transformado por Deus, você é amadurecido. E aí tem gente que acha que foi Deus que mandou a situação ruim, porque afinal de contas, eu recebi algo muito bom depois que eu passei por aquela situação. Eu cresci espiritualmente, Vanessa. Eu amadureci. Então, eu acho que a poda não é só pela palavra, pode ser uma doença, pode ser um problema, pode ser um roubo na minha vida, e a gente vai tratar disso hoje com clareza e bem devagar, para a gente entender o que é que Deus faz e o que é que Deus não faz quando poda a gente. Primeiro, eu quero que você lembre-se, porque você sabe disso, que ninguém dá o que não tem.
Deus também não pode dar o que ele não tem, e Deus não pode dar o que ele não é. Deus só pode dar o que ele tem, e Deus só pode dar o que ele é. E eu quero ler com vocês 3 textos da Bíblia que mostram o que Deus faz e o que Deus não faz. Antes de começar, eu quero falar algo aqui muito importante, eu quero a atenção de vocês. Esse é um assunto complexo na Bíblia, é um assunto profundo. Nós estamos tratando de disciplina de Deus, porque prova é disciplina. Poda. Poda é disciplina. Poda é correção. Nós estamos tratando de disciplina. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, Deus disciplina quem ama. Nós não estamos tratando de juízo de Deus. Deus também é juiz. Deus também julga. Deus também derrama juízo sobre a terra. E tem muitos textos que mostram Deus julgando pessoas. Mas o texto da poda não é um texto de juízo, é um texto de disciplina. É um texto que fala da paternidade. Lá em Hebreus, a Bíblia diz: o pai disciplina quem ama, o pai corrige a quem ama. Se você não está recebendo a correção do pai, você é bastardo e não filho. Então, quando a Bíblia está falando da poda, quando a Bíblia está falando da correção, quando a Bíblia está falando da disciplina, ela está falando da paternidade. Quando a Bíblia está falando do juízo, está falando de Deus como juiz sobre a terra. Você consegue entender a diferença dos 2 relacionamentos, porque Deus, ele é o juiz de toda a terra, e em alguns determinados momentos o juízo vem. Você vê lá no Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra, juízo. No Egito, juízo. E a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, e que todos, grandes e pequenos, vão passar pelo juízo. A Bíblia também diz que nós, que cremos em Jesus, não passaremos pelo juízo, mas aqueles que não creem já estão julgados, porque não creem no Filho de Deus. Então, a gente precisa entender essa diferença no relacionamento de Deus com a humanidade. Deus é pai dos seus filhos. Aos seus filhos ele corrige. Se você está ligado na videira, você é alvo da correção, você é alvo da disciplina. Ele faz a disciplina dele pela palavra. Se você não está ligado na videira e você não frutifica, você é cortado e lançado no fogo, juízo. Então, juízo é uma coisa, correção e disciplina é outra coisa. Nós, como filhos, ligados na videira, nós não estamos debaixo do juízo. Por que não? Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus é salvo do juízo. A Bíblia fala que nós vamos um dia estar diante de um trono de Deus. Talvez eu converse com vocês sobre esse versículo mais na frente. Mas esse trono é um trono de galardão, para receber a recompensa. Porque o juízo que vinha sobre mim recaiu sobre Jesus. Qual era o juízo que vinha sobre mim? A morte. Porque toda alma que pecar, essa morrerá. Então, eu estava condenada à morte eterna, eternamente separada de Deus. Mas eu criei em Jesus, na justiça de Jesus, no que Jesus fez por mim. Por isso eu não vou passar por esse juízo mais. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas vai ter um tipo de trono para mim, um tipo de juízo para mim. A Bíblia fala em Apocalipse que vai ter um juízo, mas é um juízo de galardão pelas obras que eu fiz aqui na terra. A Bíblia diz que nossas obras vão passar pelo fogo. E se for ouro, prata e pedra preciosa, nós vamos receber galardão. E se o que eu fiz aqui nessa terra for palha, sabe, de pouca importância, não for aquilo que Deus mandou eu fazer, se foi vaidade, se foi vazio, então vai ser queimado, mas eu vou ser salva, como pelo fogo. Então, juízo é uma coisa, correção é outra coisa. Os filhos estão debaixo da correção do pai. Correção é poda. Porque o pai poda para que você dê mais fruto ainda. Quando o ramo é cortado, é juízo. Você entende a diferença? Então, vamos falar sobre correção, sobre poda. Abre, por favor, em João 1:5.
Deus não pode dar o que ele não tem. 1 João 1, 5. Deus não pode dar o que ele não tem. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, Deus é luz e não tem nele treva nenhuma, nenhuma. Deus é pura luz e não tem nele treva nenhuma. Tiago 1,17. Tiago 1,17. Nós vamos ler os 3 textos. Tiago 1,17. Diz assim, eu vou começar do 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Então, tem gente que se engana a respeito disso, não entende de onde está vindo. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, o que é que vem de Deus? A Bíblia diz boa dádiva, bons presentes, e a Bíblia diz que dons perfeitos, toda. Então, o diabo não tem nada de bom para dar e Deus não tem nada de ruim para dar. Toda boa dádiva vem de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus. Não tem outra fonte de boa dádiva e não tem outra fonte de dom perfeito. Toda boa dádiva vem de Deus, todo dom perfeito vem de Deus. Aí ele diz que Deus é o Pai das luzes. A gente leu, Deus é luz, não tem nele treva alguma. E agora Tiago diz, Deus é o Pai das luzes, em quem não pode existir variação. Quem é luz aqui? Deus é o Pai das luzes. Deus é seu Pai, Deus é meu Pai. Deus também é o Pai da bondade. Ele é o Pai das luzes, ele é o Pai dos bons presentes. Essa é a natureza dele. E a Bíblia diz mais, não pode existir variação. Não tem variação nisso. Nem sombra de mudança em Deus. E aí a gente vai para Jesus agora falando. João 10, 10. João 10, 10. Jesus falando aqui, certo? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus aqui coloca uma linha divisória clara. Por quê? Até esse momento não era clara a linha divisória. Era difícil de entender. Nós temos que entender, queridos, que Deus se revelou perfeitamente em Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus é a expressão exata de Deus, que Deus se revelou através de Jesus, que por Jesus foi manifesto a graça e a verdade para os homens. E Jesus chegou e esclareceu as coisas. Ele disse, olha, o que vem na sua vida para roubar não vem de mim. Vem do diabo. O que vem na sua vida para matar não vem de mim, vem do diabo. O que vem na sua vida para destruir não vem de mim, vem do diabo. O que é que vem de mim? Vida e vida transbordante, vida em abundância, vida que transborde, que você receba e que abençoe outras pessoas. Por que isso é importante, Vanessa? Porque quando você entende que não vem de Deus, você pode se posicionar, você pode repreender, você pode resistir, você pode lutar contra aquilo, e você sabe que Deus é seu aliado para vencer aquilo que está te roubando, para vencer aquilo que está te destruindo, para vencer aquilo que está te matando. Deus é o teu aliado. Ele é o teu aliado na cura, na restauração, na prosperidade. Ele é o teu aliado, porque Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Então, eu vim te capacitar a ter vida em abundância. Onde você foi roubado, você ser restituído. Onde você estava sendo destruído, você ser restaurado. Onde você estava sendo morto, você receber vida, cura, saúde. Porque o que veio para roubar, matar e destruir foi o diabo. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? E como é que é, Vanessa, essas experiências que nós temos? Eu também
tive. Dentro de uma situação horrível, Deus me edificar, Deus me melhorar. Eu cresci, eu ouvi Deus, eu aprendi com Deus. Como é que você explica isso? Eu não vou explicar, a Bíblia vai explicar para você. E nós vamos ler 3 textos também que explicam isso. O primeiro texto está em Gênesis, capítulo 50, verso 20. Gênesis 50, 20. Vamos lá. Jesus disse assim, que por 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade estabelecida. Então, quando a gente não entende alguma coisa na Bíblia, a gente tem que buscar 2 ou 3 textos, pelo menos, que confirmem aquilo. A pessoa pegar um texto isolado para tentar estabelecer uma doutrina está errado. Jesus disse 2 ou 3 testemunhas. Então, pelo menos 3 textos para estabelecer uma verdade bíblica. Gênesis 50, 20 diz assim, qual é o contexto aqui? Calma. É José, do Egito, falando com seus irmãos. Então, José foi vendido pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, na casa de Potifar. A esposa de Potifar mente contra ele, ele é jogado na prisão ele fica ali trabalhando, revelações na prisão, a pessoa que saiu da prisão, ele pediu, por favor, lembre-se de mim, a Bíblia diz que se esquece dele por um tempo, e então, de repente, no tempo exato de Deus, o faraó chama ele, tira da prisão, direto para o palácio. José tem a sorte dele restaurada, é estabelecido como governador do Egito, e depois de um tempo, os irmãos chegam lá no Egito buscando alimento, porque só o Egito tinha alimento para dar para as nações ao redor, porque existe uma fome imensa na terra, e José agora era o governante, o administrador dessa riqueza, que supria a necessidade do Egito e de todas as nações ao redor. Então, esse resumo é a história de José. José está aqui falando com os irmãos. Presta atenção no que José diz. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vós intentaste o mal contra mim. Então, ele não chamou o mal de bem. Ele chamou o mal de mal. Ele não colocou sobre Deus a culpa do mal que estava vindo sobre ele. Ele esclareceu bem as coisas. Foi você, né, os irmãos, vocês, que intentaram o mal contra mim. Vocês foram instrumentos do diabo. Vocês intentaram o mal contra mim. O mal é mal, irmãos. Agora, a questão é que nós temos um Deus que é soberano, não importa. Escute isso. Não importa o que o diabo tentou fazer para destruir, para roubar, para matar você. O poder de Deus é superior a qualquer artimanha de Satanás. Deus é poderoso para transformar o mal em bênção. José disse, Deus, porém Deus, mais Deus. É lindo quando o diabo tenta contra nós, ou pessoas usadas por ele tentam contra nós, ou você está debaixo de uma seta, debaixo de uma doença, debaixo de um problema, uma falta, algo que vem para roubar, matar e destruir você, vem do diabo, e de repente Deus entra e diz, mais vai ser diferente na sua vida, mais eu vou mudar a sua sorte, mais isso não vai te matar. Você entende? José disse, mas Deus tornou o mal em bem, para que se conserve a vida, tanto do Egito quanto de vocês. A vida em abundância é essa que Jesus diz, transborda. José não transbordou em mágoa, José não transbordou em vingança, José não transbordou em ressentimento, ele transbordou em vida. Ele transbordou em perdão, ele transbordou em alimento para os irmãos dele. Porque é assim que Deus faz.
Essa é a obra de Deus nas nossas vidas. Agora eu pergunto a você: enquanto José era jogado no poço, enquanto José era jogado na casa de Potifar como escravo, na prisão, se você ler a história de José, e é um excelente dever de casa para hoje, você vai ver que Deus diz assim: mas Deus o prosperava, Deus o fazia prosperar, José prosperava, porque no meio daquela situação toda, horrível, de mal, Deus estava trabalhando a favor de José para produzir o bem na vida dele. Então José cresceu, José aprendeu, José foi transformado, José amadureceu. Mas o que estava amadurecendo José, a poda de Deus na vida de José, era a ministração de Deus sobre ele, no meio do mal. Você entende? No meio da situação ruim, o Senhor fala conosco, o Senhor trabalha na nossa vida, mas não é Deus que traz o mal. Vamos continuar mais um texto. Neemias 13, 2. Neemias 13, 2. Neemias, vamos lá. Neemias, estou procurando aqui também, viu, irmãos? Capítulo 13, verso 2. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão, para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em o quê? Está escrito aqui na sua Bíblia? Em benção. E qual é o contexto? Está falando do caso de Balaão, que recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. E a Bíblia diz que ele não pôde amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus transformou a maldição em bênção, porque não é possível amaldiçoar quem Deus abençoa. Você pode receber essa palavra hoje na sua vida? Você é bendito de seu Pai, você é abençoado. Não é possível amaldiçoar quem Deus abençoa. Não é possível. E Deus transformou a maldição em bênção. Esse texto é claro. O que é que Deus faz? Ele transforma a maldição em bênção. Nesse processo que você está aí, pelejando, lutando, sabe, contra o ataque do diabo, Deus está falando com você. Deus está ministrando na sua vida. Deus está podando você, sim. A palavra vem, Deus vai transformando a gente. Mas a gente tem que entender uma coisa: não foi a maldição que Deus trouxe a bênção. No processo que o diabo tenta trazer o mal contra nós, Deus trabalha na nossa vida e transforma aquilo em bênção. Nesse processo, necessariamente, você já passou, eu já passei. Lembre comigo, a gente se humilha diante do Senhor, sim ou não? A gente clama ao Senhor, a gente ora, a gente busca, a gente jejua, sim ou não? E aí Deus fala com a gente, Deus ministra ao nosso coração, a gente vai se corrigindo. Mas não foi Deus que trouxe o mal, Deus trouxe a bênção em decorrente, a gente vai se consertando, a gente vai se expondo mais a Deus e permitindo que Ele vá podando. E aí, no final do processo, você está abençoado. Ah, Deus me colocou de cama para eu aprender. Não, o diabo colocou você de cama para você morrer. Você estava de cama, Deus interveio, falou com você, ministrou o seu coração, você buscou a Deus, Deus alinhou sua vida, Deus falou com você, Deus te levantou da cama. É assim, é desse jeito que acontece. É desse jeito que acontece. A palavra vem para nós, porque Deus é o nosso Pai. E a gente passa pelo fogo, a gente passa pela água, Ele está conosco. Enquanto o diabo está tentando virar nosso barquinho, Deus está lá ministrando ao nosso coração, nos curando, nos sarando, nos transformando. E aí, no final daquela prova, você está mais crente, mais forte, mais vivificado, mais cheio do Espírito e mais abençoado. Porque Deus é o Deus que transforma a maldição em bênção. Você entende isso? Aleluia! Está entendendo, queridos? Romanos 8, 28, para terminar esse tema. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Sabemos, diga assim, eu sei.
Você tem que saber disso, tem que ter ciência disso, revelação disso. Sabemos que todas as coisas, então as coisas ruins também. Você lembra quando a gente leu em Tiago, que Deus definiu toda boa dádiva vem de Deus, todo dom perfeito vem de Deus. Mas aqui não está falando de coisas boas só. Está falando de todas as coisas. Romanos 8:28 está falando. Sabemos que todas as coisas, coisas boas, coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu amo essa versão na amplificada, que diz assim: nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí a gente pensa assim, não, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Então, deixa eu pensar aqui um exemplo para vocês. Então, eu não vou, no final disso tudo, eu vou estar com mais dinheiro na conta. Não é isso, não. No final da prova, você está mais perto do propósito de Deus para você. No final da prova, você está mais dentro, mais alinhado com o projeto de Deus para você. A cooperação é para o propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem uma vontade na sua vida. Deus tem um querer na sua vida. E você só vai ser plenamente realizado quando estiver dentro do propósito de Deus. Então, a cooperação das coisas não é para ficar mais aliviado, entende? É para que o propósito se estabeleça na sua vida, para que o propósito seja cumprido na sua vida. O propósito é bom, é perfeito e é agradável, mas às vezes não é o que a gente quer. Mas o querer de Deus é melhor do que o nosso. Os planos de Deus são melhores do que o nosso. E Deus vai pegar todas essas coisas, todas as coisas que o diabo tentou contra você, as coisas que os homens fizeram contra você, todas as vezes que você sofreu na vida, todas as vezes que você foi injustiçado, todas as coisas, ele vai usar para o seu bem. Mas é para eu ficar mais confortável, é para eu ficar mais rico, é para eu ter mais roupa no meu guarda-roupa, é para eu ter mais ouro. Não, irmãos, é para você ter mais do propósito de Deus na sua vida, para você ter mais da vontade de Deus na sua vida, para você viver mais o propósito, aquilo para o qual você foi chamado. Ah, irmãos, essas coisas da terra são pequenas, essas riquezas da terra são poucas diante das riquezas que Deus tem para nós. O verdadeiro privilégio da vida é terminar essa vida, como Paulo terminou e dizer assim: eu completei minha carreira, eu guardei a fé, desde agora a coroa da justiça está preparada para mim. Eu sei que eu tenho um galardão, Paulo disse. Eu cumpri minha carreira, eu cumpri o meu propósito. Tem um galardão, tem uma coroa no céu me esperando. Essa é a riqueza. Ah, pode ter ouro, pode ter prata, pode ter helicóptero, pode ter tudo na sua vida. Mas se você não tiver propósito de Deus na sua vida, você é miserável. Você entende? Então, o que é importante é que você cumpra o seu propósito, que o propósito se cumpra na sua vida. Você nasceu para um propósito. Você foi entregue para um propósito. Cada um aqui, propósitos específicos. Todos nós, propósitos de frutificar para a glória de Deus. Então, o que é que Deus vai fazer? Todas as coisas juntamente cooperarem para o seu bem, para o propósito que Ele tem na sua vida. Aleluias. Glória a Deus. Então, Deus é bom, Deus é luz. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. A poda de Deus não é com as armas do diabo. A poda de Deus não é usando, deixa eu usar o diabo aqui. Vem cá, você é mãe, você é pai. Você deixaria o ladrão disciplinar seu filho? Ou você disciplinaria seu filho? Porque você o ama. Assim também Deus não dá permissão para o ladrão disciplinar você. Mas ele mesmo te disciplina pela palavra dele.
E quanto mais a gente se curva à palavra e obedece, mais a gente cresce. Agora, muitas vezes a gente fica mais maleável na prensa. Aí é questão do nosso coração, você entende? Nosso coração muitas vezes se rende mais em situações difíceis. Mas quantas vezes a gente podia ter aprendido antes a lição? Então, Deus usa situações difíceis, mas não foi Ele que te colocou na situação, mas Ele usa essas situações para te abençoar. Amém? Glória a Deus? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos avançar. Glória a Deus. Mateus 21, 10 a 19. Mateus 21, 10 a 19. O principal propósito da árvore é dar fruto. O principal propósito da árvore é dar fruto. Mateus 21, 10, 18 e 19. 18 e 19, li errado aqui. Mateus 21, 18 e 19. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira. Não sei você, irmãos, mas eu ficava triste quando eu li esse texto. Porque eu dizia assim: Poxa, Jesus, por que o Senhor matou a figueira? Só porque a figueira não tinha fruto, mas, poxa, a bichinha estava lá, né? Vivinha. Mas, amados, tudo que Jesus fez nessa terra foi com o propósito de nos ensinar algo, princípios divinos. Jesus vivia a palavra de Deus, ele era a própria palavra em ação. E nós lemos que o ramo que não dá fruto, o Pai corta. O propósito principal de uma árvore é frutificar. Se uma árvore não frutifica, uma árvore frutífera, certo? Ela não frutifica, ela está fora do seu propósito. Além do mais, tem um detalhe nesse texto. A Bíblia diz que a figueira tinha folhas. E nós sabemos que quando a figueira tem folhas, assim dizem os estudiosos bíblicos, ela tem fruto. Mas ela só tinha folhas e não tinha fruto. Então, ela entra aqui na hipocrisia. Por isso, quando nós falamos de poda na segunda-feira, eu comentei com vocês que o agricultor poda logo depois do fruto, porque toda aquela folhagem que vem depois do fruto só serve para gastar a seiva sem resultados. E o interesse de Deus não está na folhagem, o interesse de Deus não está na aparência, o interesse de Deus está no fruto. Então, quando o agricultor poda, ele está mantendo toda a vida, toda a seiva indo para crescimento do fruto, para que o fruto amadureça. Todo investimento de Deus na nossa vida é que o caráter de Cristo amadureça em nós, para que a gente possa frutificar e manifestar o caráter de Deus nessa terra. Essa figueira aqui, ela estava vivendo de aparência, porque não frutificava. E era tempo de fruto. Então, Jesus, cumprindo a palavra, ele falou: ninguém coma fruto de ti, seque. Porque o seu propósito é frutificar. E frutificar para Deus é questão séria. Então, não fique com pena da figueira como eu fiquei. Porque a figueira secou por nós, para ser um ensino para nós, para ser um exemplo para nós, de que a árvore frutífera existe com um objetivo. Não é a beleza dela, não é a aparência dela, são os frutos. O que Deus busca são os frutos. O que Jesus busca são os frutos. João 15, 16. João 15, 16. João 15, 16. Diz assim:
Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Ele nos escolheu, você foi escolhido, você foi selecionado. Você foi selecionado com um propósito. Qual é o propósito? Frutificar. Ele diz: eu vos designei. Designar é estabelecer, é ordenar. Nós somos ordenados a frutificar. Nós somos estabelecidos para frutificar e para que o nosso fruto permaneça. Amém? Mateus 7, 15 a 27. Mateus 7, 15 a 27. Nós estamos estudando um tema bíblico, então nós vamos ler muitos e muitos textos a respeito desse tema, para que a gente construa em nós uma estrutura sólida da sã doutrina a respeito do tema, amém? Então não canse, ame a palavra de Deus, nós estamos numa escola para estudar. Mateus 7, 15 a 27 diz assim: cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus falando, tá? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, o fruto manifesta o que é verdadeiro e o que é falso. Na nossa vida também, queridos. É muito bom olhar para os outros, mas a gente tem que olhar para dentro também. O fruto manifesta o que é verdadeiro e o que é falso na nossa vida. Não adianta ter aparência e não ser de verdade. O que mostra que é de verdade são os frutos. Fruto amadurece, fruto cresce. Então, eu não quero que você fique em condenação, mas eu quero que você olhe para essa verdade bíblica de que nós precisamos manifestar o caráter de Deus em nós, porque nós somos chamados para isso. E fruto é a manifestação da vida de Deus que nós carregamos, o fruto do Espírito é a manifestação da vida de Deus que nós carregamos. Jesus disse, verso 16, pelos seus frutos os conhecereis. Não é o que a pessoa fala, não é a roupa que ela veste, não é o título que ela tem, não é o número de seguidores, não é o número de pessoas para o qual ela prega, não é o quão famoso ela é no mundo gospel, é os frutos. Pelos frutos os conhecereis. Aí Jesus faz uma pergunta: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Uma árvore, um espinheiro é uma árvore que não dá fruto. Um abrolho também é uma árvore que não dá fruto. A natureza dela é não frutificar. Jesus pergunta: você consegue colher fruto da árvore que a natureza dela é não frutificar, mas dá espinho? A resposta é não. Não consigo. Porque a natureza define o fruto. Você pode dizer comigo aí, diga, a natureza define o fruto. Se eu carrego a natureza de Deus, isso define o meu fruto. Se a pessoa está no mundo, se a pessoa não nasceu de novo, a natureza dela define o que ela vai produzir também. Amém? Jesus diz 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Verso 18. Não pode, eu acho lindo quando Deus define as coisas muito claro. Não pode, não pode, não pode a árvore boa produzir frutos maus. Nem pode a árvore má produzir frutos bons. A natureza vai definir o que ela vai produzir. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Está aí a resposta, porque Jesus precisou tratar com a figueira. Porque no olhar de Deus, toda árvore que não produz bom fruto, ela vai ser lançada ao fogo. Assim, pois, meus queridos irmãos, pelos seus frutos os conhecereis.
Ah, Senhor, isso é tão importante hoje em dia. É tão importante, porque nós estamos vivendo em uma era de aparências. O que está no Instagram é aparência, o que a pessoa posta é aparência. Queridos, porque ninguém posta o defeito, eu também não. Ninguém posta a briga que teve com o marido. Ninguém posta a foto que você saiu feio. A gente está vivendo uma era de aparência. E é o tempo que a gente vive hoje. Mas nós precisamos entender que Deus nunca olhou o homem pela aparência. Deus sempre olhou o homem pelo coração, pelos frutos dele. E nós não podemos ficar enganados, achando que Deus vai atrás da aparência das coisas. Não. A Bíblia diz aí, ó, em verso 20, acompanhe comigo, a gente vai ler até o 27. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, eita, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem lembra, queridos? Jesus disse assim: permaneça em mim e eu permaneço em você, e você vai dar fruto. Qual é a única coisa que nós temos que fazer? Permanecer nele, permanecer ligados nele, permanecer na videira, sermos verdadeiros com ele, sermos apegados a ele. E aí o fruto vai vir naturalmente. Jesus está dizendo: olha, não é o que a pessoa fala, não é ela dizer Senhor, Senhor. Não é o levantar das mãos, sabe? A canção que canta. Não é ser o membro da igreja. A questão são os frutos. É fazer a vontade do meu Pai. Verso 22, vamos comigo. Esse tema é maravilhoso. Fruto do Espírito, é tema prático da palavra de Deus. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, irmãos, escuta esse negócio. O negócio treme a gente. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é que eles praticavam? Iniquidade. O que é que eles praticavam? Iniquidade. Quem lembra que nós lemos segunda-feira? O que é de Deus não pode viver na prática do pecado, por causa da vida que ele carrega. O que é que eles praticavam? Iniquidade. Mas enquanto praticavam a iniquidade, eles usavam o nome de Deus para pregar, para expulsar demônios e para fazer milagres. Dom e caráter são diferentes. Além do mais, a gente nunca sabe exatamente de onde está vindo, amados. A gente tem que julgar a palavra que está sendo falada. A gente tem que julgar pelos dons que estão manifestando. Porque se você for olhar que a pessoa está profetizando no nome, fazendo milagre no nome, você sabia? Deixa eu te falar uma coisa a você. Sabia que um dia Deus usou uma mula para falar com o profeta? Você sabia, não sabia? E a palavra de Deus que a mula falou ainda era a palavra de Deus, sim ou não? Então, a palavra de Deus, a semente da palavra, ela é perfeita, independente de quem está falando. O poder não está na pessoa que está falando, o poder está na palavra. Então, a Bíblia está dizendo aqui que tem gente que vem de iniquidade, que pode estar falando a palavra de Deus. Você, se ouvir a palavra, crer na palavra, vai ser salvo, mas ele vai ser condenado, porque está na prática da iniquidade. Você entende isso? Você entende que de Deus não se zomba, a Deus não se engana. A Bíblia diz que a palavra é a semente incorruptível. Então, se a pessoa está lá falando a palavra de Deus, e eu estou ouvindo e sou curada, a glória da palavra. Você entende isso? A glória da palavra de Deus. Porque
a palavra de Deus manifesta o poder de Deus, manifesta a vontade de Deus. Eu posso receber e crer. Agora, a pessoa vai ser julgada pelo que ela está praticando, pela vida que ela vive. E ele diz aqui, essa pessoa estava fazendo isso tudo e ela vivia em iniquidade, ela praticava a iniquidade. Então, Jesus diz, eu nunca vos conheci, porque ele conhece os que são seus. A Bíblia diz assim, Jesus diz, eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é um evangelho de relacionamento, de mudança de natureza, de paternidade e filiação. Ele conhece os que são dele. Ele te conhece pelo nome. Ele te chama pelo nome. Ele tem você na palma das mãos dele. Ele conhece os que são dele. E ele diz aqui, esses aqui eu nunca conheci. Amém, queridos? Aleluias. Então, vamos continuar. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 a 16. É importante ler. Nós tratamos isso lá em Justiça de Deus. Eu vou passar por esse assunto, porque é importante no nosso tema, fruto do Espírito, relembrar isso. 1 Coríntios, capítulo 12, verso... Não, 1 Coríntios, capítulo 2, desculpa. Eu anotei aqui em caneta e não estou lendo minha letra. 1 Coríntios 2, verso 12. 12 ao capítulo 3, verso 3. Quando vocês imprimirem a apostila, quem já tiver com a apostila, eu estou no capítulo 4 da apostila, tá bom? Vamos lá, então. Só que a apostila tem aí, do 14, eu vou ler do 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, a Bíblia está dizendo que você recebeu o Espírito de Deus, e é por causa do Espírito de Deus que você tem revelação do que foi dado a você gratuitamente por Jesus. Então, é o Espírito que nos revela o que nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha que coisa linda. Eu quero fazer uma pergunta a você. Você não vai ter como me responder, mas pense com você mesmo. O seu conhecimento, o seu entendimento da palavra cresceu já, desde que você começou a estudar, desde que você começou o curso? Seu entendimento na palavra, quando você lê, os assuntos da palavra já estão, sabe, mais revelados, mais claros para você? Você já percebeu que você começou a crescer espiritualmente? Você já percebeu que você começou a amadurecer espiritualmente? Desde que você começou a se expor à palavra? Isso é maravilhoso. Eu dou glória a Deus pelos sims. Que coisa boa. Porque a Bíblia diz que tem assuntos que só os espirituais vão entender. E Paulo disse, olha, eu entreguei coisas espirituais aos espirituais. Ele está dizendo assim, conferindo coisas espirituais com espirituais. E aí ele continua. Ele vai fazer a diferença entre o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É o homem natural, aquele que não nasceu de novo ainda. E a Bíblia diz, continuando, e não pode entendê-las, ele não pode, porque elas se discernem espiritualmente. O entendimento é espiritual. Por isso, muitas vezes, a gente está ouvindo uma ministração e a gente nem entendeu tudo ainda, mas lá dentro o Espírito testifica. Isso é verdade. E depois, com o passar do tempo, você vai entendendo. Porque o discernimento das coisas espirituais é espiritual.
Então, o homem natural, quem é o homem natural? Aquele que ainda não nasceu de novo. Ele é só da terra. Ele não é do céu, ele é só da terra. Ele está só ligado a Adão. Este homem não pode entender as coisas espirituais, porque são loucura. Verso 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele vai fazendo as coisas, veja, dirigido pelo Espírito, sabe? O Espírito fala para ele, faz assim. Ninguém entende por quê, mas depois se manifesta a vitória daquela direção. Por que daquela direção? Então, é assim que Deus quer que a gente viva, guiado pelo Espírito Santo. Mesmo que ninguém entenda, por que que você está ligando para fulano agora? Por que que você vai fazer essa oração? Por que você está indo para o quarto orar agora? Não, porque eu estou sentindo uma inclinação de orar por meu filho agora. Eu estou sentindo inclinação de orar pelo meu esposo agora. Eu estou discernindo espiritualmente essas coisas. Então, o homem natural não vai entender o porquê, mas você está sendo guiado pelo Espírito. Depois o resultado chega, sempre chega, irmãos. Porque a inclinação do Espírito é vida. Então, vamos lá. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluias! Mente aqui é entendimento, habilidade de sentir, de julgar e de determinar. Mente neste versículo, eu estou lendo a concordância, é a habilidade de sentir, julgar e determinar. O que é isso? Ser guiado pelo Espírito. Nós temos a capacidade de sermos guiados pelo Espírito. Nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo vai comunicar coisas a gente que a mente natural não vai entender. Meu Deus, por quê? Deus sabe. Deus sabe por quê. Obedeça a inclinação do Espírito. Faça como o Espírito está falando. Ah, eu quero comprar tal negócio. Você está lá na loja, quero comprar. Uma coisa simples. E o Espírito diz, não compre. Eu estou com dinheiro no bolso, mas o Espírito está dizendo, não faça. Aí você deixa lá, não compra, vai para casa. De repente, uma semana depois, você volta lá. E aquilo está 50% de desconto. Aí o Espírito diz, agora compre. Você entende? A mente de Cristo é a habilidade de sentir, de ser determinado, de ser instruído pelo Espírito, a capacidade de ser guiado pelo Espírito. Essas ideias que não tem, sabe, esse pensamento que você sabe que sobe do alto e não tem uma justificativa natural. Eu vou contar um testemunho rapidinho para vocês. Eu gosto de jejuar e eu tinha costume de jejuar toda terça-feira. Vocês sabem, a gente chegou dos Estados Unidos em fevereiro desse ano e eu continuei com esse costume. Toda terça-feira eu jejuava. Teve uma terça-feira específica, alguns meses atrás, que o Senhor me disse, coma. Eu senti uma ideia, não é uma ideia, é uma inclinação, uma direção do Espírito. Você sabe, você que já viveu isso, você sabe. E se você ainda não está atenta a essas direções do Espírito, fique atenta, porque você é filho de Deus, e você é guiado pelo Espírito. O Senhor me disse, vai comer. Eu falei, meu Deus, estou jejuando, e o Espírito vai comer. E eu fui, irmãos, preparei um ovo, alguma coisa bem nutritiva, e comi. Passados poucos dias, eu senti, na terça seguinte, não jejue, coma. Era meu dia de jejum. Eu fui fazer um exame, fui na médica fazer meus exames, e eu descobri que eu estava com anemia fortíssima, muito anêmica. Eu não sabia que eu estava anêmica, eu achei que eu estava cansada, mas eu estava anêmica. Eu precisei tomar ferro na veia, soro com ferro para me recuperar. Aquela voz que eu ouvi, eu não entendi, porque o Espírito me disse, não jejue, coma. Mas o Espírito estava cuidando de mim. Parecia a coisa certa jejuar, mas nós somos guiados pelo Espírito Santo. É pecado jejuar? Claro que não. Jejuar é uma disciplina cristã. Eu voltei a jejuar, agora eu posso jejuar. Mas, naquele momento que o Espírito falou para mim, coma, era a direção, era a mente de
Cristo em mim, dizendo: você precisa comer. Você não sabe o porquê, filha, mas eu sei por que você precisa comer. É tempo de você comer, você não pode jejuar. Depois eu entendi porque eu não podia jejuar. Você entende? Você e eu, como filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Verso 17. Não, desculpe, não tem 17. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Que coisa triste. Ele está falando, vocês são irmãos, vocês são crentes, vocês têm o Espírito Santo, mas vocês andam como carnais. Esses irmãos aqui de Coríntios eram cheios de dons, porque dom é uma coisa, caráter de Cristo, fruto é outra. Eles eram cheios de dons, não faltava dom para a igreja de Coríntios, mas faltava frutos, faltava maturidade espiritual. Paulo diz: vocês andam como homem natural, vocês são carnais. Eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Por que, Paulo? Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Então, por que eu li esse texto aqui? Porque nós estamos falando de frutos. Então, você vai ser esticada nessa matéria, você vai ser esticado, sabe? Você vai ser instigado a frutificar. Mas eu quero que você entenda que você dá fruto no devido tempo. Nós temos pessoas aqui que são pastores de igreja, ministros antigos, pessoas que são convertidas há 30 anos, e nós temos pessoas que são mais novinhas na fé. Então, você vai crescer naturalmente. Se você nasceu de novo há pouco tempo, você já está tomando um gogó bem fortinho aqui no curso. Mas se você ainda tem caído em algumas coisas, não se condene, apenas se conserte. A diferença entre condenação e conserto. Se conserte naquilo que Deus foi ministrando ao seu coração. Vá se alinhando para você amadurecer e frutificar. Amém? Glória a Deus. Gálatas 5, 20 a 21. Gálatas 5, eu só tenho 28 minutos de aula, gente. Meu Deus, como passa rápido. Gálatas 5, 20 a 21 na apostila, mas eu vou ler do 16. Gálatas 5, 16. Digo, porém, isto, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que é andar no Espírito, Vanessa? Andar, nesse texto, é aquele mesmo andar da aula anterior, que eu trouxe a palavrinha para vocês, que é peripatel. Significa fazer o próprio caminho, fazer bom uso das oportunidades, regular a sua própria vida, conduzir a si mesmo. Andar no Espírito não é ficar, sabe, o dia inteiro trancado num quarto, ser um monge no mosteiro, não. É enquanto você está vivendo, você usar as oportunidades da sua vida para glorificar a Deus. Ande no Espírito, é você ser intencional na sua vida, em glorificar a Deus, em obedecer o Espírito, em ouvir o Espírito, em se inclinar para o Espírito, porque eu digo uma coisa a você, o Espírito está sempre chamando você, falando com você, inclinando você, e a gente tem que se render a isso, se entregar a isso. Então, a Bíblia diz, se você estiver andando no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Porque a carne milita contra o espírito. Existe uma batalha, sim. Existe uma guerra, sim, entre a sua carne e o seu espírito. Queridos, a carne não é o corpo humano. A carne, quando a Bíblia está falando, é a natureza pecaminosa no corpo. Você lembra, em realidade da nova criação, você aprendeu que você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo.
Seu espírito foi recriado. A sua alma está sendo renovada pela palavra de Deus. Mas o seu corpo só vai ser salvo quando Jesus voltar e arrebatar a igreja ou quando você for ressuscitado. Então, a salvação é completa, mas ela é como se fosse em etapas. Quando você nasce de novo, seu espírito é recriado, na hora, imediatamente, instantaneamente. E você é um espírito, você se relaciona com Deus pelo seu espírito. A sua alma é transformada à medida que você vai se expondo à palavra. Mas o seu corpo, no seu corpo, habita a natureza pecaminosa ainda. Que você herdou dos seus pais, que herdaram de Adão. Então, este corpo, a Bíblia chama a carne. Esta carne vai sempre inclinar para o pecado, porque ela é oposta ao espírito, porque a carne não nasceu de novo. A carne vai ser, você vai receber um corpo glorificado quando Jesus voltar. Amém? Vocês estão comigo? Está muito difícil? Está muito. Vocês estão pegando, estão entendendo? Diga amém aí para eu saber que vocês estão entendendo. Eu estou indo devagarzinho. E se tiver dúvida, depois manda, tá bom para mim? Então, o nosso corpo não vai se converter, nem vai ser renovado. Por isso que a Bíblia diz que existe. Obrigada pelos améns, obrigada, gente. Existe uma luta entre o corpo e o espírito. Eles são opostos entre si. Verso 17. Veja, presta atenção aqui, no verso 17, no finalzinho. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, o que eu quero é agradar a Deus, porque eu sou nova criatura. Eu amo o Senhor. Mas o desejo da minha carne é contra o meu querer. Você conseguiu ver isso? O desejo da minha carne é contra o meu querer. O meu querer é agradar a Deus. Aí tem um mais lindo aí. Aleluia, eu amo os mais de Deus na nossa vida. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Quais são as obras da carne? Gente, a gente vai estudar uma por uma depois, tá? Prostituição é obra da carne. Porque não é fruto, é obra. É algo produzido. É um negócio produzido. O fruto vem da vida. A obra vem de uma decisão de ir lá e fazer aquilo. Certo? Obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Semana que vem, provavelmente, segunda-feira, a gente vai estudar cada uma delas. O que é que diz aqui? Chega, cansa, né? Você viu que ler as obras da carne cansa, pesa. Jesus! A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Praticam. Irmã, eu estou caindo aqui nisso. Eu caio, levanto, pois essa matéria vai te ajudar a ficar firme e vencer essas coisas. Mas você não pode andar na prática dela. Quem pratica essas coisas não herda o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha uma chave aqui, queridos. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, nós vamos aprender que para nós andarmos no fruto do Espírito e não cairmos nas obras da carne, nós temos que aprender a crucificar a carne, manter a carne crucificada. Com as suas paixões, os seus desejos, as suas concupiscências, as suas ambições. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Eu vivo no Espírito, Vanessa. Se você nasceu de novo, se você está aqui, você nasceu de novo. Se você está aqui, você ama a palavra de Deus. Porque ninguém se expõe a tanto tempo de Bíblia, 2 vezes por semana, sem amar a Deus e a palavra dele. Pois é, você nasceu de novo. Você vive no Espírito, porque a sua verdadeira vida está em Deus. Então a Bíblia diz: também ande no Espírito, que é andar. Faça o seu caminho, tome as suas decisões, faça o bom uso das oportunidades, regule sua própria vida, conduza a si mesmo pelo Espírito Santo, nas instruções do Espírito Santo. Romanos 8, capítulo, verso 1 a verso 10. Romanos 8, 1 a 10. Deixa eu ver, querido, se eu vou ler. Vou ler. A gente já leu Romanos 8, injustiça. Eu vou adiantar aqui e vou ler do 6, tá bom? Vou ler do 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Então, tem 2 inclinações. A carne vai puxar para os desejos dela, mas o espírito também vai puxar para os desejos dele. E a gente escolhe para quem a gente vai pender. Você já viu que um pêndulo, ele se dobra? Olha que coisa interessante. Nós escolhemos se nós vamos nos render ao pecado ou nós vamos nos render à justiça. Nós escolhemos a quem nós vamos obedecer. A Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo, se você ler o que vem antes, debaixo da lei do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós agora podemos decidir se nós vamos pender para o Espírito ou pender para a carne. A quem nós vamos nos render? A quem nós vamos nos prostrar? Porque se a gente obedece ao pecado, o pecado se faz Senhor. Mas se a gente obedece ao Espírito, o Espírito é o Senhor. Nós somos servos de quem nós obedecemos, a Bíblia diz. Verso 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Lembra do exemplo que eu dei? O Espírito Santo me inclinando, vai comer, vai comer. Se eu não como, irmãos, se eu não paro aquele jejum contínuo, eu podia ter ido parar numa cama, mas o pendor do Espírito conduziu para a vida e paz. Eu passei a comer até que eu descobri que eu precisava comer. Hoje eu posso jejuar. De novo, graças a Deus. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Sua carne não se converte. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aleluias! Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Diga assim: eu tenho o Espírito de Deus. Aleluias! Eu habito no Espírito, eu estou no Espírito. Aleluias! Glória a Deus. Verso 10: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Não está falando de que você não tem, seu coração não está batendo, não é isso. Está falando que o seu corpo ainda não se converteu, não foi transformado. Você não pode ser dominado pelos seus desejos da carne. Seu corpo não pode mandar em você. Seu corpo quer dormir, o Espírito quer que você leia a Bíblia. Seu corpo quer ver Netflix, o Espírito quer que você vá orar, você entende? Seu corpo quer comer até... Meu Deus do céu, até ficar empanturrado. O Espírito diz: ei, se domine, não para a glutonaria. Seu corpo quer aquela cervejinha que você estava acostumado a beber. O Espírito diz: não, isso não é mais para você. Seu corpo está morto por causa do pecado, mas o seu espírito é vida por causa da justiça. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Então, queridos, nós precisamos manter o nosso corpo crucificado. Então, existe um certo nível de sofrimento
para que a vida de Deus se manifeste em nós. Um livro de sofrimento, como assim, Vanessa? Você tem que se negar. Você tem que crucificar a sua carne. Eu quero ler 2 textos, Romanos 8:13 e 1 Coríntios 9:27, que falam sobre isso. Está na apostila, se você tiver com a apostila. O espírito deve dominar o corpo. Romanos 8:13 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que é isso? Crucificar a carne. O que é isso? Não atender os desejos da carne, dominar a sua carne, fazer as escolhas. O que é andar no espírito é fazer o caminho, fazer as escolhas. É você estabelecer o que você vai ou não vai fazer. Você estabelecer os limites para o seu corpo, para a sua carne. Não, até aqui você vai, daqui em diante você não vai mais. Porque é o espírito que domina a carne. 1 Coríntios 9:27, mas esmurro o meu corpo. Paulo é forte, viu? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha que coisa forte. O que é ser desqualificado aqui? Se você ler o texto todo, não vai dar para ler por causa do tempo. Ele está falando de um atleta que está correndo a carreira, e diz que o atleta tem que correr segundo as regras, senão ele vai ser desqualificado, ele não vai receber a coroa no final. Ele está dizendo, não adianta nada eu pregar para outros e viver de uma forma, fazendo a vontade da minha carne, caindo em pecado. Ele não está falando da prática aqui, não. Está falando de uma vida relaxada, assim, sabe? Sem zelo pela santificação. Ele está dizendo, eu vou pregar para outros, e no final, quando eu for passar pelo fogo, eu vou ser desqualificada, eu não vou receber coroa, eu não vou receber galardão nenhum. Eu quero ser qualificado, eu quero um prêmio no final. Ele diz, então eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão. Ou seja, eu domino sobre o meu corpo, eu domino sobre a minha carne. Eu digo o que ela vai fazer e o que ela não vai fazer. Amém? E para terminar, hoje, queridos, nós temos alguns minutinhos. Eu quero fechar falando sobre isso. Como lidar com o pecado? Como lidar com a tentação? Porque nós passamos por isso. Como é que eu devo lidar biblicamente? Nós lemos que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Onde está escrito isso? Romanos 6,14. Então, se ele não tem domínio, eu posso decidir se eu vou pecar ou não vou pecar. A Bíblia diz que antes o pecado tinha domínio sobre mim. Eu estava debaixo da lei do pecado e da morte. Onde está escrito isso? Em Romanos. Nós estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Significa que eu não conseguia não pecar e eu ia morrer e ir para o inferno. Mas Jesus veio e me resgatou da lei do pecado e da morte. Hoje eu sou justiça de Deus. Eu vou para o céu quando eu morrer. Eu carrego a natureza de Deus. A Bíblia diz em Romanos 6,14 que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Mas não significa que eu não consigo pecar. Eu posso pecar. Eu posso escolher pecar. Ou eu posso me render ao pecado. Mas tem 2 formas diferentes que a Bíblia manda a gente lidar com o pecado. Isso é muito importante. Porque são 2 formas completamente diferentes. Eu quero que você abra em 1 Coríntios 6,18. Porque tem um tipo de pecado que a Bíblia manda você fugir e não resistir. Tem 2 formas, não está na apostila isso, por favor, anote. Tem 2 formas de lidar com o pecado. Uma forma é fugir, a outra forma é resistir. De que tipo de pecado eu devo fugir, Vanessa? A Bíblia diz que você deve fugir da impureza ou imoralidade sexual, e você deve fugir da idolatria. Onde está escrito isso? 1 Coríntios 6,18. Fugir da
impureza. Essa palavra impureza aqui é imoralidade sexual. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, queridos, não se resiste ao pecado de imoralidade sexual. Então, por exemplo, meu amado, minha amada, vou ser bem clara aqui. Você tem alguma dificuldade ou já teve com pornografia, por exemplo, certo? Você não começa a assistir um filme. Hoje em dia, minha gente, filme 18 mais já não dá para assistir às vezes. Séries históricas não dá para assistir às vezes, porque tem cenas de sexo ali. Você não começa a assistir esse filme e diz, não, quando chegar eu avanço. Você tem dificuldade com esse pecado, você foge dele. Você foge da imoralidade sexual. A imoralidade sexual não é um pecado para resistir. Você vence a imoralidade sexual fugindo dela. Lembra de José? José estava lá sendo agarrado, né, a esposa de Potifar tentando seduzir José. Ele deixa a capa e vai embora. É assim que se faz. Ai, eu estou sendo tentado no meu trabalho, eu estou sendo tentada no meu trabalho. Tem um colega meu, quando aparece, me elogia e fala tal. Fuja! Pegue outro ônibus. Se puder, sente-se longe, não vá almoçar com ele. Você entende o que é fugir? Fugir é fugir. O pecado de imoralidade sexual, a gente vence fugindo dele. E como nós temos alguns jovens aqui, eu preciso ler 2 Timóteo 2, 22. 2 Timóteo 2, 22. Assim, foge outro sim das paixões da mocidade. Tem desejo carnal que é intrínseco a ser jovem. Você que está mais velho, você sabe disso. São desejos proibidos, são luxúrias. Pois é, você é jovem, meu filho, minha filha, foge dessas coisas, foge. Não tenta, eu vou com a galera e não vou me contaminar. Não, foge dessas coisas. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 14, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Pode parecer assim, não, ninguém aqui é idólatra, mas a gente sabe, tem pessoas que vivem, especialmente no Brasil, em comunidades cercadas por idolatria. Nós temos festas que são idólatras. Festa de Cosme e Damião, festa disso, festa daquilo outro. A Bíblia manda você fugir da idolatria. Fuja da idolatria. Amém? Então, fuja da impureza e fuja da idolatria. E o que eu devo resistir, Vanessa? Você deve resistir ao diabo e você deve resistir aos outros pecados. Roubar, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Você entende a diferença de um pecado de impureza para um pecado de mentira? Alguém que fala palavrão, não fale mais. Sabe? São outros tipos de pecado. A Bíblia diz que o pecado de impureza é tratado de forma diferente e é tão triste como a igreja do Senhor Jesus tem caído tanto nesse pecado de impureza. Como casais, às vezes, se acordem de pornografia. Como homens e mulheres de Deus acessam essas coisas sujas da internet. Queridos, o pecado de impureza, eu vou repetir, porque eu sinto um peso do Espírito nesse assunto. O pecado de impureza, você foge dele. Bloqueie o canal, sabe, do YouTube, não entre. Não acesse. Mas eu preciso passar por aqui para ir ali. Então, não vá, meu filho. Não vá. Porque a Bíblia diz, fuja do pecado da impureza. Eu quero ir na casa do meu amigo, mas quando eu estou lá, a gente acaba vendo sempre algo que não presta. Então, não visite seu amigo mais. Fuja do pecado da impureza, amém? Vamos lá, que estamos terminando aqui a aula. Resistir o quê? Resistir ao diabo. Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Qual é o versículo, Vanessa? Tiago 4, 7. Ao diabo você resiste. Pensamentos que vêm, ideias que você sabe que vêm do diabo, sugestões, enfermidade,
você resiste, você diz, sai, Satanás, em nome de Jesus. Opressão, ansiedade, medo, confusão, sabe, confusão mental, você resiste, setas malignas, você resiste ao diabo. Sai em nome de Jesus. Todo peso, toda opressão, todo cansaço, sabe, você percebe quando não é natural, toda confusão na minha casa, espírito de contenda, sai em nome de Jesus. Ao diabo você resiste. E aos demais pecados. A Bíblia diz que você resiste. Hebreus 12, 4 diz assim, Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, tem uma luta contra o pecado. Diga, eita, tem uma luta contra o pecado. Então, você não pode se render. Você está crescendo, você está amadurecendo, você não pode se render. Você que tem costume, sabe, de ser pavio curto, tudo explode. A gente vai ver que ira é algo que não é fruto do Espírito. Então, você vai dizer, eu vou mudar, eu não vou me render a isso. Não, mas meu pai falava tanto palavrão, Vanessa, tanto, eu cresci ouvindo e às vezes sai. Você não vai se render a isso. Existe uma luta contra o pecado. Onde é que está escrito? Hebreus 12, 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Aleluias. Você não morreu por Cristo ainda, morreu? Tem irmãos nossos aí na Nigéria, resistindo até o sangue, para não negar o nome de Jesus, para não pecar, para não errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Eles estão resistindo até o sangue. A gente não resistiu até o sangue, queridos. A gente não precisou derramar sangue para honrar a Deus ainda. Nossa luta contra o pecado. Nós não, às vezes é só desligar uma TV. Às vezes é só morder a língua. Sabe? Tem sido muito mais fácil para a gente. Então, nós precisamos honrar a Deus com os nossos corpos, com a nossa vida. Para terminar, eu quero ler Romanos 6. Romanos 6. É gogó grosso essa matéria, né? Eu sinto também, porque Deus fala comigo também enquanto eu estou ministrando para vocês. Romanos 6, 12. É bom a gente ser confrontado. É como se Deus sacudisse a gente, sabe? Para as coisas espirituais, para as coisas valiosas. Romanos 6, 12. Eu vou ler o 12, o 13 e o 14, tá bom? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Tá vendo? O corpo pede, você não precisa obedecer. O corpo pede, você não precisa obedecer. Ou você vai até um limite e depois para. Porque você não vai ficar sujeito ao que seu corpo está pedindo, a ponto de você pecar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedecer às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Nem ofereçais. Então, quem oferece sou eu. Os meus membros ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, sou eu que me ofereço a Deus como instrumento de justiça, ou eu ofereço o meu corpo a Deus como instrumento do pecado. Sua boca está no seu corpo, seus olhos estão no seu corpo, seus ouvidos estão no seu corpo, suas mãos. Então, o meu corpo deve glorificar a Deus. O que eu vejo, o que eu falo, o que eu ouço, onde eu ando, eu preciso glorificar a Deus. O meu corpo deve ser oferecido a Deus como instrumento de justiça. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. E eu oro, Senhor. Eu oro para que haja uma virada de chave, Senhor, nas nossas vidas. Para que nós possamos, Senhor, avançar, amadurecer, Senhor, crescer, Pai. Que neste tempo de exposição à tua palavra, nesse tema que é tão
profundo e tão prático, Senhor. Mudança seja vista nas nossas vidas, Pai. Mudança no jeito de falar, mudança nas escolhas, nas decisões, no jeito de andar, Senhor. Mudança na forma como nós vemos as oportunidades que nos chegam, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro inclinados ao Espírito e não inclinados à carne, Pai. Eu oro por sensibilidade espiritual, Senhor. Sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Sensibilidade para ouvir as direções do Espírito. Sensibilidade, Senhor, para sermos guiados, Pai, e sabermos o que falar, quando calar, o que fazer nas circunstâncias difíceis da vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Senhor, cada aluno aqui, Pai, para avanço e crescimento espiritual. Em nome de Jesus, você diz amém, aleluias, aleluias. Seja abençoado na prática da palavra, meus queridos, e até segunda-feira, em nome de Jesus. Eu preciso fazer uma oração, segura aí. Pai, em nome de Jesus, toda opressão maligna agora, Pai. Se tem alguém aqui, eu sinto a direção, que está passando por uma opressão, uma seta maligna agora, toda opressão maligna seja quebrada agora, em nome de Jesus. Nós concordamos, livres de toda opressão, em nome de Jesus. Amém, amém. Agora sim, agora podemos ir. Deus abençoe, queridos. Graça e paz. Até segunda-feira, em nome de Jesus. Amo vocês.